Bem, pessoal, vamos de BTC nessa quinta-feira, 7 de abril, agora na Espanha, 11 horas e 55 minutos, no Brasil, 6h55 da manhã. A BTC ficou muito nervosa porque ontem os mercados financeiros ficaram muito nervosos, agora a Nasdaq está dando uma respirada, futuros de Nasdaq agora subindo 0,47%, mas ontem desabou, chegou a cair mais de 2%, isso deixou a BTC muito nervosa. Basicamente a gente veio dar um beijinho na linha inferior do canal de Keltner. É uma movimentação normal depois que a gente promoveu a explosão ascendente dessa grande cunha triangular que vem se desenhando desde 27 de dezembro de 2021. A gente promoveu a explosão ascendente dessa cunha e começamos a transitar por cima desse setor mais estreito aqui, que é normal promover esse nível de volatilidade. Como aqui, ó, a gente cruzou, iniciou o trânsito por cima desse setor que foi se estreitando, e depois que inicia o trânsito por cima do setor que vai ficando mais espesso, a gente fica propenso a essa repulsa magnética. Como aqui já vai ficando mais espesso, quando a gente iniciar o trânsito por cima desse setor que é mais espesso, a gente fica propenso a essa repulsa magnética que vai fazer a BTC testar essa camada congestional em 52, 53 mil dólares, para aí sim formar um pullback e se desdobrar numa nova pernada, que seria uma subonda 3, que vai levá-la para o patamar do all-time high em 70 mil. Na banda de VWAP mensal, deixa eu despoluir aqui, basicamente a gente esgarçou a lower, como aconteceu desde o começo daquela mega volatilidade de ontem, só que esse candle aqui, ó, no 6 horas, já foi engolfado pelo candle anterior. Então esse movimento de retorno em direção a VWAP, que está na altura de 45.600, 45.700, já está se desdobrando e já a BTC vai voltar em direção à VWAP mensal. A VWAP mensal, que exerceu o papel de suporte por vários candles, agora vai exercer uma resistência aqui na altura de 45.700. Então a gente deve bater, deve dar uma refugada para aí sim transpassar e dar andamento a essa movimentação. No semanal, nada mudou. Esse candle comprador, cuja plotagem começou no último domingo, tá com um corpo real bem tímido, mas ainda comprador. Mas tudo isso pode mudar rapidamente, tão logo a BTC transpasse de baixo para cima a VWAP mensal na altura de 45.600, 45.700. Na seara dos fatos, o rublo volta dos escombros de guerra, zombado como escombros de guerra por Joe Biden. O rublo volta à sua cotação pré-guerra. Ele recuperou os níveis pré-conflito. Por quê? Porque o Vladimir Putin indexou o rublo ao ouro. E aí eu avisei aqui no canal que essa guerra tem muito ou nada a ver com a Ucrânia. Isso é um jogo de xadrez que o Vladimir Putin está promovendo contra o Ocidente, que bovinamente foi lá e reagiu embargando parte do gás natural, porque até agora a União Europeia não conseguiu se livrar do gás natural russo, até porque o inverno não terminou ainda. Esse freeze que o Ocidente efetuou nas reservas cambiais russas, tudo isso está criando uma mega dicotomia no planeta que está separando o Oriente, que vai criar um super bloco China, Rússia, Índia. Lembrando que a China não vai deixar de comprar o petróleo barato da Rússia, a Índia não vai deixar de comprar armas russas. Lembrando também que Rússia e Ucrânia eram responsáveis por mais de 30% da produção de trigo do planeta, e isso causou um colapso nessa cadeia de suprimento, e que o mundo vai sentir daqui a alguns meses esse colapso alimentício que vai pressionar ainda mais a inflação nos Estados Unidos e na zona do euro. O gás natural consumido pela Europa ainda não consegue se livrar das proibições dos fluxos russos, ou seja, a União Europeia não consegue chegar num consenso. A Itália, por exemplo, que tem dezenas de termoelétricas a gás natural russo, não consegue se livrar desse suprimento da noite para o dia, até porque sequer há atracadouros capazes de trazer um gás liquefeito por via marítima, regasificar esse gás para colocar nas tubulações e consequentemente serem consumidos por termoelétricas, ou seja, todo um processo de liquefação de gás, de regasificação, tudo isso
vai fazer com que... E bizarramente, olha só como o Vladimir Putin está jogando um jogo de xadrez. É bizarro, mas toda essa tecnologia de liquefação, gaseificação, tudo isso o Vladimir Putin já tem, tanto é que ele está escoando boa parte da produção dele de gás natural já via naval. Existe uma aglutinação de armadores nos Urais russos. E esse discurso do Powell ontem, no sentido de que vai decotar o balanço patrimonial do Fed em 95 bilhões de dólares por mês, está sendo alvo de chacota agora, porque os Estados Unidos e a zona do euro vão viver agora uma mega corrida armamentista nuclear, justamente por conta desse freeze que deram na Rússia. É óbvio que boa parte desse balanço patrimonial do Fed são títulos do próprio Tesouro norte-americano, que ele comprava na sua maioria, e esses títulos não vão encontrar liquidez no mercado. Ou seja, a primeira reação do mercado ontem foi de um dump. A Nasdaq chegou a cair mais de 2%. Mas agora, articulistas estão dizendo que essa obsessão do planeta com o próximo passo do Federal Reserve é risível. A atual obsessão do mundo com o próximo passo do Fed é risível. Se o Fed vai aumentar em 0,25 ou 0,50 a taxa de juros, nem tem mais sentido, já que a taxa de juros real dos Estados Unidos está negativada em mais de 6% ao ano. Ou seja, deixar $1 milhão no sistema bancário norte-americano é perder mais de 60 mil dólares por ano só por deixar o dinheiro parado ali. A inflação come quase 2 dígitos ao ano, 8%, e uma taxa de juro ridícula dessa, que agora está em 0,5%, mas não importa, se tiver em 1,5% não importa. Porque mesmo com esse aumento propalado, o sujeito ainda teria uma taxa de juro real negativa de -6 no mínimo. Ou seja, para que o mundo parasse de rir do Banco Central norte-americano, a taxa de juros tinha que ir para algo entre 9,5% ou 10%. E esse decote do balanço patrimonial do Fed em 95 bi mês é só para inglês ver. Isso não é factível. Os Estados Unidos da América vem rompendo o teto da dívida ano a ano. Agora o Joe Biden pediu para o teto subir para 31,5 trilhões e toda a gestão é isso. O teto da dívida vai cada vez subindo mais e o PIB não acompanha. O PIB estagnou ali em 21 trilhões e o teto da dívida vai subindo. E quem sustenta toda essa impressão de dinheiro é o Fed, que é o maior comprador desses títulos que nunca vão ser pagos. Uma mega crise social está por vir. A geração atual diminui substancialmente as perspectivas futuras. É crescente e chocante o excesso de intromissão governamental no sistema capitalista e no sistema financeiro como um todo. O que esse economista diz em última análise é que sistemas financeiros e mercados são, em última análise, sistemas matemáticos que em algum momento, apesar de toda a intromissão governamental, vai buscar um ponto de inflexão, vai buscar um ponto de equilíbrio. E agora, com o dólar norte-americano perdendo essa condição, sendo destronado da condição de contrapartida para aquisição de commodities energéticas, é bem provável que o dólar norte-americano possa entrar numa espiral da morte. É isso que esse economista dá conta. Então, tudo isso, aliado a essa bizarrice do Federal Reserve, que ontem causou pânico no mercado, mas hoje é objeto de uma análise fria e calculista, e alguns economistas estão dizendo que é risível esse anúncio de decote de quase 100 bilhões de dólares mês, de um balanço patrimonial que ostenta um market cap na casa de dezenas de trilhões. Ou seja, isso não vai nem fazer cosquinha. Esses títulos que sustentam esse market cap de dezenas de trilhões de dólares do balanço patrimonial do Fed, que é cheio de shit coisas, não é só título do governo americano, tem até banco quebrado dentro daquele balanço patrimonial bizarro. Esses títulos vão ser carcomidos pela inflação, e o Jerome Powell, com esse discurso hawkish,
ele tem que aliar uma conduta, Hawkins. O mercado na verdade, só vai acreditar nisso se efetivamente ele executar o que ele está falando. Porque, por enquanto, ontem, com aquele dumpzinho de -2 que acabou voltando para -1 e pouco, e agora o mercado reagindo, nitidamente ninguém está acreditando muito nesse discurso Hawkins e que vai mudar rapidamente, já que analistas estão dando conta de que essa corrida armamentista hipersônica nuclear, lembrando que a tecnologia para levar uma ogiva nuclear a 10, 15, 20 vezes a velocidade do som só é dominada completamente por Rússia e China, que detêm completamente essa tecnologia de mísseis hipersônicos nucleares. E desenvolver essa tecnologia com capacidade de transporte de forma hipersônica de uma ogiva nuclear e com capacidade de interceptar um míssil nessas condições, só Rússia e China dominam. Os Estados Unidos estão correndo atrás dessa tecnologia sem dinheiro para isso. Vão imprimir mais dinheiro, logicamente, e levar a inflação não só na zona do euro, mas nos Estados Unidos, para o novo normal, que é algo em torno de 2 dígitos ao ano. Ou seja, o dólar norte-americano, por todos os prismas em que a gente pode analisar essa hecatombe financeira internacional que o Putin está promovendo, vocês podem ter certeza que ele está entrando numa espiral da morte. E agora, o zombado rublo, que foi o alvo de chacota pelo Joe Biden, indexado ao ouro, volta a patamares pré-guerra em termos cotacionais. Ou seja, o fiel dessa balança toda, que é a Arábia Saudita, tá pendendo, que o seu príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, que está pendendo para o lado russo, vai provavelmente colocar uma pá de cal no dólar norte-americano. E não se enganem, isso é um jogo de xadrez e o Vladimir Putin, ele mexe cada pedra milimetricamente, e essa estratégia do Vladimir Putin, que acabou sendo turbinada com essa reação bovina do Ocidente de ir lá excluir a Rússia do sistema SWIFT de pagamentos, está criando essa dicotomia financeira que está isolando Rússia, China, Índia e o Ocidente, e isso tudo envolvendo uma cadeia de suprimento global que é totalmente interconectada, vai deixar o Ocidente numa pressão inflacionária sem precedentes. A próxima grande crise, já anunciada por esse economista, vai ser uma crise a crise do colapso no suprimento de alimentos, na cadeia de suprimentos alimentícia, justamente porque Rússia e Ucrânia sozinhas elas representavam 30% da produção de trigo no planeta. E só isso é capaz de causar um colapso em termos de pressão inflacionária na zona do euro e nos Estados Unidos da América. E sair da BTC num cenário desse, já que a BTC se comporta cada vez mais como uma commodity, já que o ouro é geologicamente rara e a BTC é matematicamente rara, é uma insanidade, é muito mais do que isso, é rasgar dinheiro. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Luna também. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.